Boa tarde a todos, muito obrigada por estarem connosco, estamos muito felizes por vos ter aqui. Estas Conversas com Energia é um programa que nós montamos com os nossos parceiros Novo Verde, a ERP e o Jornal Eco. Achamos que é super importante falar convosco sobre os temas do ambiente, da sustentabilidade, da emergência climática. Vocês são a geração futura. Nós vamos tentando fazer o melhor que pudermos, mas já vamos um bocadinho tarde. Acreditamos muito que vocês são as pessoas que podem vir a mudar este mundo e levar-nos pelo bom caminho nas próximas décadas. E, portanto, achamos que estas conversas com energia nunca são em demasia. Portanto, acredito que isto não seja a primeira vez que vocês falam sobre isto. Faz parte do nosso dia-a-dia, estamos sempre a ouvir isto na televisão, nas notícias, na escola. Enfim, faz parte da vossa vida, mas nunca é em demasia, porque eu acho que importa sempre continuar a ter este diálogo, esta conversa e discutir ideias e pensar no que é que podemos fazer. Cada um de nós pode fazer qualquer coisa. Isto não se muda de um dia para o outro. Vamos fazendo ao longo do tempo. Também agradecer muito a presença do Dr. José Eduardo Martins, que está aqui connosco, que vai ser quem vai falar convosco hoje. No fundo, vai conversar. Portanto, vocês podem fazer perguntas, podem e devem colocar perguntas, e vai-vos falar, no fundo, sobre o que é o ambiente e emergência climática e tentar ver o que é que vocês também pensam sobre esta matéria e que ideias é que vocês têm. Espero também que tenham gostado da visita. Ali o simulador que nós temos, acho que é um momento em que dá para percebermos que as nossas ações do dia-a-dia têm algum impacto, têm grande impacto neste tema do ambiente. E espero que gostem muito deste momento que vão passar agora aqui a ouvir o José Eduardo Martins, que percebe muito disto. E pronto, e conversem, é uma conversa aberta. Estejam à vontade e sintam-se à vontade, porque isto é para vocês, para estimular conversas, para estimular ideias. Obrigada e até já. Muito obrigado. Muito obrigado. Olá a todos, boa tarde. Nós temos mais ou menos uma hora para conversar e eu fiquei muito contente quando me disseram que nesta sequência de conversas ia estar com uma turma do 9º ano, porque eu tenho uma filha no 8º, vocês são do 9º ano, certo? Eu tenho uma filha no 8º, tenho um filho no 7º, são dois ativistas meio confundidos, como é próprio da idade, e nós temos muitas conversas em casa, falamos imenso sobre isto, até porque os últimos 2 anos para vocês foram 2 anos horríveis que nunca ninguém passou na vida, que foram estes 2 anos de estar fechado em casa, sem estar a falar com os colegas ao vivo na escola, e partilhar os filmes no Zoom não é exatamente a mesma coisa do que viver a escola, estar na escola. E se aos adultos isto fez um bocadinho de confusão e baralhação, eu nem quero imaginar o que seria eu ter 13 ou 14 anos e estar fechado em casa quase 2 anos a viver a vida através de um computador e da quantidade de erros no computador. Porque eu até gostava de começar um bocadinho esta conversa, antes depois de fazer umas perguntas para nós partirmos para alguma coisa, para fazer uma pequena avaliação, porque eu conheço razoavelmente o vosso programa de História dos 3 primeiros anos, destes últimos 3 anos do ensino básico, e acho que compreender um bocadinho a história das pessoas, compreender a história do homem, compreender como é que evoluímos sobre a Terra, dá-nos 2 perspectivas que são muito importantes. A primeira é que, apesar de tudo o que nos deprime, somos a geração mais feliz e mais protegida que já cá andou. E embora haja muito velho do Restelo a dizer que a vossa vida já vai ser pior que a minha e que a do Miguel e de alguns dos mais velhos que estamos nesta sala, eu ainda gosto de acreditar que isso talvez não seja assim. Mas esse não ser assim, voltando à apresentação, implica que vocês vão ter sobre os ombros mais responsabilidade de qualquer geração antes da vossa. Porque enquanto eu nasci num mundo onde moravam 3,5 bilhões, 3,5 mil milhões de pessoas, vocês nasceram num mundo onde morava o dobro. E quando chegarem à minha idade serão 9 mil milhões de pessoas. E essa é a primeira realidade que nós temos que ter. O mundo, ao longo da história, mudou muitas vezes. Vocês, acho que é no 7º ano, dá-se a Revolução Agrícola, certo? Há 12 mil anos,
no Vale do Nilo e nos vales dos rios do Oriente Fértil, à volta da água, não por acaso, à volta da água, as pessoas domesticaram as plantas e os animais. E isso permitiu passar da vida nómada à vida sedentária, a fixar populações, a fixar sociedades, a fixar civilizações. E depois nós tivemos imensos saltos políticos, imensos saltos. Tivemos impérios, tivemos os primeiros impérios. Depois do Império Romano só voltámos a ter um império na Europa, que foi o Império de Carlos Magno, que mesmo assim percebeu que não era boa ideia e o dividiu logo pelos 3 filhos. Fomos passando muita evolução política, mas verdadeiramente para o bem-estar das pessoas, as coisas entre a Revolução Agrícola e a Revolução Industrial que acontece no século XIX, sejamos sérios, não passou muito tempo. Os livros de história do 8º ano têm todos, quem é que se lembra, aquele quadro de um pintor chamado Peter Bruegel, que se chama O Casamento Pagão. Não sei se vocês se lembram, é um quadro que passa por quase todos os livros de história. É um casamento no século XVII, na Europa, o continente mais privilegiado do mundo, e as pessoas estão todos, os músicos que trabalhavam para comer, era o pagamento dos músicos, era a comida no fim. A comida do casamento eram papas de aveia. Os músicos estão aflitos porque as crianças estão a acabar de lamber os pratos e, portanto, já não há sequer a garantia que a aveia chegue para as pessoas. O que é que eu quero dizer com isto? Há 200 anos na Europa, as pessoas, a principal preocupação quando acordavam não era se o colega do lado está a sofrer bullying e foi discriminado, não era se nós vamos ter ou não vamos ter toda a energia renovável que precisamos, porque nem a energia tínhamos. A preocupação era comer ao fim do dia. E depois aconteceu uma coisa que foi quase tão importante para a história da vida dos homens e das mulheres como tinha sido a Revolução Agrícola, que fixou primeira vez, que fez com que as pessoas pela primeira vez deixassem de ter que andar de um lado para o outro e as plantas e os animais os servissem. Que foi uma revolução em que a energia passou a ganhar, a energia que está presente em tudo o que fazemos, a energia que existe na natureza, passou a ser usada através das máquinas, e primeiro com o carvão e com a máquina a vapor, para acelerar aquilo que somos capazes de produzir, para acelerar o conhecimento científico, para acelerar uma série de mecanismos que nos fizeram avançar por um século que pareceu horrível, mas foi um século que deu saltos enormes de progresso na história da humanidade, que foi o século passado, o século XX. No final do século XIX há um senhor que inventa a máquina a vapor, o carvão é assim o primeiro grande combustível fóssil, no princípio do século XX o petróleo começa a ter muita importância e depois nós vivemos uma vida que foi uma vida de progresso, que nós achávamos que não tinha fim, crescimento, que nós achávamos que não tinha fim, igualdade, sempre a progredir. Nós, nessa coisa fundamental que é não haver uma elite muito privilegiada, nós hoje achamos que há, e de facto começa a concentrar-se outra vez, uma elite muito privilegiada e demasiados pobres. Isso é incomparavelmente diferente do que existia há 100 anos atrás, quando tínhamos acabado de sair da Primeira Guerra Mundial e do que a causou. A vida dos primeiros anos do século XX parecia uma vida de progresso ilimitado. Até que essa vida de progresso ilimitado chegou há muito pouco tempo, à década em que eu nasci, embora isso pareça muito longínquo, mas chegou à década em que eu nasci, e na década em que eu nasci, o homem já tinha descoberto a energia nuclear e já tinha feito muitas maldades na Segunda Guerra Mundial, como vocês sabem, com as bombas nucleares que foram lançadas no Japão, mas também já tinha, achava-se, domesticado uma energia espetacular, que era a energia nuclear, que ia, ainda por cima, para o que nós hoje vamos falar, sem emissões de carbono, produzir muita energia e resolver muitos problemas. Vocês sempre quiserem pôr o dedo no ar e irmos já interrompendo, podem sempre interromper e fazer perguntas, a sério. Só custa a primeira que depois nós começamos a falar. E, portanto, nos anos 60 houve pessoas que começaram a pensar em duas coisas. Em primeiro lugar,
esta evolução do uso dos combustíveis fósseis, que não serve só para a energia, serve para uma série de outras coisas, serve para fazer os plásticos, serve para fazer os fertilizantes, serve para fazer uma série de coisas. Os fertilizantes foram brutalmente importantes para aumentar a produção agrícola em massa. E não era só com o nitrato do Chile que se faziam os fertilizantes. Então o que é que aconteceu? Aconteceu que nos Estados Unidos, onde a União Soviética, agora nós voltamos a falar de Guerra Fria e vocês já perceberam que houve um tempo até ali, ao final dos anos 80, quando caiu o Muro de Berlim, que o mundo estava basicamente dividido em dois hemisférios. De um lado o hemisfério capitalista, do outro lado o comunista, que nos primeiros anos se conseguiram enganar bem e parecia que competiam, depois não estavam verdadeiramente a competir, porque onde há liberdade e democracia, a transparência faz sempre o crescimento ser mais mensurável, mais sério. E, portanto, o que é que aconteceu? Nos Estados Unidos houve um acidente nuclear muito grande, não como o de Chernobyl, mas um acidente que assustou as pessoas numa central nuclear em 3 Mile Island, nos anos 60, e houve uma senhora muito importante chamada Rachel Carson, que escreveu um livro que se chamava A Primavera Silenciosa, que era justamente sobre o efeito devastador que os químicos que estávamos a utilizar para produzir mais comida, porque somos cada vez mais pessoas, isso estava a ter um efeito devastador sobre a água e sobre a saúde das pessoas. Ao mesmo tempo, em Roma, houve um conjunto de economistas que se sentaram e começaram a questionar uma coisa que nenhum político ainda hoje assume, embora a discussão tenha mais de 60 anos, que é: há ou não há um limite para o crescimento da Terra? Vocês, quando passam a vida a falar do orçamento deste ano, do orçamento para o ano, vamos crescer 2,5, vamos crescer 3,5, vamos crescer... O que é isso de crescer? Crescer significa que produzimos mais e, em teoria, se a sociedade se organizar bem, teremos mais dinheiro para redistribuir, seremos menos desiguais e vamos proteger-nos melhores uns aos outros, certo? Pois, em teoria é assim. Às vezes não é bem assim na prática, por causa de um conjunto de desvios da política. Mas os limites do crescimento têm a ver com isto. Há um momento em que nós temos que assumir que a Terra é finita, o planeta é só um. E embora o problema da energia, já nos vamos concentrar na energia, tenha à nossa frente, graças à tecnologia, várias soluções de futuro, que se formos cuidadosos, não significam necessariamente a catástrofe tal como ela está anunciada das alterações climáticas, mas é preciso fazer muito e fazer ontem. Mas se isso é assim para a energia, não é exatamente assim em relação à maior parte das matérias-primas. E, portanto, há muitos economistas que consideram que se não encararmos que o planeta é só um, e que em 1820 havia, vou falar em bilhões, embora não seja bom português, mas para ser mais fácil, mais rápido, havia 1 bilhão de pessoas. Levámos 100 anos, até ao princípio do século XIX ao século XX, para passarmos aos 2. Os 3 bilhões de pessoas na Terra aconteceram nos anos 60. E de então para cá, duplicaram. Grosso modo, até ao princípio do século XVIII, e por isso é que eu digo poucas coisas sobre a natalidade, sobre a saúde, sobre a esperança média de vida, sobre todas essas coisas que nós hoje damos todas por adquiridas e boas na nossa vida, não existiam. E é por isso que fomos só 1 bilhão de pessoas sobre a Terra até ao princípio do século XVIII, e a partir do século XX desatámos a crescer que nem loucos. E esse desatarmos a crescer que nem loucos, sermos cada vez mais pessoas, depois põe várias pressões sobre o clima e que coloca muitas dúvidas, e mesmo o ambiente implica muitas vezes fazer escolhas e tomar decisões que não são fáceis. Não é como é que se alimentam, porque as queremos alimentar
9 mil milhões de pessoas, 9 bilhões de pessoas em 2050 sem gastar muita energia e sem gastarmos uma energia que faça o nível médio da temperatura subir e, portanto, o número de partes por milhão do carbono na atmosfera subir e, portanto, isso fazer uma camadinha que não deixa com que o efeito refletor da Terra faça sair esse excesso de energia para a temperatura não aquecer e a nossa vida não passar a ser um inferno, e um inferno que vai deixar cada vez mais muitos pobres para trás, e os ricos, como de costume, mais protegidos. Mas, normalmente, esse elástico da desigualdade é a antecâmara de desgraças como a guerra. Esse elástico da desigualdade leva as pessoas a lutarem pela igualdade e leva as pessoas, basicamente, a pelejarem, que é uma coisa que aconteceu-nos agora a guerra na Ucrânia, mas nisso a minha geração é praticamente como a vossa. Nós vivemos uma vida descansadinha, os nossos pais ainda tiveram os problemas para fazer a guerra em África. Nós já vivemos uma vida descansadinha que a guerra não fez parte da nossa vida. Mas, como eu dizia, nos anos 60 pôs-se em questão os limites do crescimento, percebeu-se que era preciso ter cuidado com os recursos naturais, porque eles não eram infinitos, e começou-se também a pensar um bocadinho numa coisa que só veio a ser séria mais de 20 anos mais tarde, que é, começou-se a ter a percepção de que o planeta estava a aquecer e que o nosso gasto, se eu falar para aqui é melhor, e que o nosso consumo de energia, com o aumento do número de pessoas, estava a atingir limites em que fazia a poluição crescer de tal maneira, nomeadamente porque a base da produção de toda a energia e também da eletricidade eram os combustíveis fósseis. O carvão, o petróleo e agora mais tarde o gás. Essas três coisas que nós todos os dias agora na televisão ouvimos falar à noite quando ouvimos falar das sanções à Rússia, já vamos falar um bocadinho disso, é basicamente isso que era, e quase só, o feitor quer do mover das máquinas, do mover das fábricas, do mover da revolução industrial e, portanto, de todas as emissões que saíam das chaminés de todas as fábricas, assim como todas as emissões que saíam do tubo de escape dos carros que começaram a existir, assim como todas as emissões que, enfim, no limite, uma lareira a arder também emite CO2. Mas quando nós passamos a ter instalações de combustão muito potentes para fazer aço, para poder ter todas as máquinas, os aviões, os carros e as coisas que não tínhamos, quando passamos também, e isto já é depois mais recente, a querer na nossa vida um nível de conforto que nem sabíamos possível e que as gerações anteriores não sabiam possível antes da energia o proporcionar, dominar o clima, antes de dar cabo dele, dominar o clima interno de nossa casa. Eu sou do tempo em que casas em Portugal com aquecimento eram muito poucas e mesmo assim nós ainda hoje em dia temos um problema comparado com muitos países da Europa. Mas no norte da Europa, onde se começou a gerar mais riqueza, uma coisa indispensável foi basicamente a deixar de viver de lareiras e poder passar o inverno todo confortavelmente a viver da queima dos combustíveis fósseis, da utilização dos combustíveis fósseis, para podermos ter uma vida mais confortável, mais sossegada, mais confortável, para podermos andar cada vez mais pessoas de carro, de moto, ir passear, os aviões, que quando eu tinha a vossa idade era uma miragem só para alguns, passaram a ser uma coisa que passou a levar as pessoas pelo mundo a viajar, os produtos passaram a circular com muito mais facilidade, podemos passar a comer morangos o ano inteiro em vez de 15 dias no verão, como era no meu tempo. Hoje em dia só há duas frutas que têm época, não é? São as cerejas e os figos. Fora das cerejas e dos figos nós podemos comer tudo o ano inteiro, não é? Vocês não têm memória de não haver laranjas o ano inteiro. Quando eu tinha a vossa idade só havia laranjas de janeiro a março. E portanto, o que havia na mercearia era o que íamos produzindo, porque não tínhamos tido a capacidade de usar a energia
para fazer surgir uma coisa que obviamente terá tido muitos defeitos e muitos percalços, mas tirou milhões e milhões e milhões e milhões de pessoas da pobreza, chamada globalização. Se não houvesse energia muita e disponível e barata, era impensável que nós comêssemos bananas da Colômbia. Quando eu era pequeno, as bananas que vinham de mais longe, que se encontravam na mercearia, vinham da Madeira. Mas este conforto todo levou-nos a um beco. E isto é uma coisa muito complicada de lidar. Os meus ativistas climáticos lá de casa esquecem-se imensas vezes de desligar as luzes. Estão muitas vezes com 3 e 4 aparelhos redundantemente a usar ao mesmo tempo. Mas antes de chegar àquilo que cada um de nós pode e deve fazer, há um momento. Nós achamos que isto é tudo uma coisa que sabemos há muito tempo e que já se devia ter resolvido há muito tempo. Quem é que ouviu falar do Protocolo de Kyoto e da Convenção das Alterações Climáticas aqui? Quem é que já ouviu falar disso? Quem é que sabe o que isso é? As Nações Unidas. Quem é que sabe o que são as Nações Unidas? Agora temos estado a falar da guerra, há de haver quem saiba. Hã? Quando é que surgiram as Nações Unidas? Quem é que deu isso em história? Sem vergonha, que eu não faço cerimónias com ninguém e eu digo muitos disparates, portanto não faz mal nenhum alguém dizer algum. Quando é que tu achas que for? Como é que te chamas? Rafael. Rafael, as Nações Unidas foram uma coisa... Quando houve a Primeira Guerra Mundial, as pessoas ficaram muito assustadas, porque as armas já tinham um potencial de destruição que mataram muitos milhões de pessoas. Então, a seguir à Primeira Guerra Mundial, inventaram uma coisa que nunca funcionou, chamada Sociedade das Nações, que era assim uma coisa como a ONU hoje. Não tem exército, não serve para muito mais do que para mostrar ao mundo inteiro que quem se porta mal pode pelo menos passar uma vergonha. Desculpem eu explicar isto assim à bruta, mas é um bocadinho como se viu a ONU agora na guerra da Ucrânia, pouco pode fazer. Mas é um fórum onde todos os países do mundo se reúnem para discutir os assuntos que são globais. E esses assuntos que são globais não dão origem a um exército mundial, nem a um governo mundial, nem a nenhuma dessas coisas, mas têm vários órgãos, como a Unicef, para proteger as crianças, de que vocês já ouviram falar, e é onde se tenta concentrar algum consenso científico para poder avançar a algum consenso político. Então, o que é que aconteceu? Há um organismo das Nações Unidas chamado Painel Intergovernamental para as Alterações Climáticas. E o Painel Intergovernamental para as Alterações Climáticas começou pela primeira vez a fazer, em vez de ser uma espécie de achismo, os anos estão cada vez mais quentes, os verões estão cada vez mais compridos, o tempo está cada vez mais maluco. Isso é tudo achismo, não é? A evidência sólida para podermos fazer alguma coisa é a ciência. E então o painel intergovernamental das alterações climáticas começa a partir dos anos 80 a medir sistematicamente a temperatura no globo. E ao medir sistematicamente a temperatura no globo, chegou à conclusão de que nós estávamos, pela emissão dos gases de efeito de estufa. Quem é que sabe o que são gases de efeito de estufa? Quem é que já ouviu falar? Um exemplo de um gás de efeito de estufa. Tu, como é que te chamas? Tomás. Belo nome. Como é que se... Tomás, um gás de efeito de estufa, assim de imediato. Qual é o primeiro que a gente fala quando fala de alterações climáticas? É o carbono. É o dióxido de carbono. O carbono que está presente em tudo, mas não é o único gás de efeito de estufa. Deixem-me dar um exemplo. Nós, hoje em dia, temos regras no ambiente sobre poluição atmosférica que lidam com 2 tipos de poluentes atmosféricos. O que nos fazem mal já a todos aqui e os que tanto faz, que seja uma fábrica em Fornos de Algodres, como em Xangai, fazem exatamente a mesma coisa. Os gases de efeito de estufa estavam sobretudo presentes numa coisa horrível que a vossa vida já quase não conheceu. Mas quando eu era pequena, as senhoras, por exemplo, punham todas metalaca, ou usavam-se muitos desodorizantes de spray. E essas coisas todas estavam cheias, para poderem funcionar em lata, ter pressão e ser assopradas assim, tinha uma coisa chamada CFCs, uns gases chamados CFCs, que são basicamente 3 tipos. E para vocês terem a ideia do mal que faziam, assim, outro dos gases de efeito de estufa,
porque é esta concentração de gases na atmosfera que faz subir a temperatura. E a temperatura sobe pela concentração desses gases, porque como nós usamos muito mais energia, e energia que na sua esmagadora maioria não é limpa, essa concentração de gases na atmosfera faz subir a temperatura. A subida da temperatura é que faz o gelo derreter, o nível da água do mar subir, os eventos climáticos extremos e todas as outras coisas, para que aquela senhora, rapariga, jovem sueca, veio felizmente alertar a vossa geração, que é a coisa mais importante, porque boa parte das decisões para mudar, os políticos tomam-nas com dificuldade, porque elas significam algum sacrifício para as pessoas. Portanto, se não houver uma opinião pública muito forte na vossa geração que diga eu não quero, quando eu for velho, que o planeta já cá não esteja como eu o conheci para eu respirar, vocês têm que ser a mola que obriga os políticos a fazer as coisas de maneira diferente. E isso tem vindo a acontecer. Mas para teres ideia, os gases, estava a dizer, Tomás, os CFCs, cada tonelada de carbono na atmosfera é o equivalente a 24 mil toneladas de CFCs. Por exemplo, um dos nossos patrocinadores desta sessão de hoje é a ERP. O que é que a ERP faz? Recolhe todos os monos, frigoríficos, equipamentos elétricos e eletrónicos para reciclar. E isso tem um conjunto de coisas que tanto pode ser a bateria de lítio que está dentro deste telefone, como os CFCs que estão no tambor do frigorífico ou no tambor da máquina de lavar, porque ainda há um conjunto de atividades que usam CFCs. O que é um problema com que a ERP lida cotidianamente? Tratar os CFCs é uma coisa cara. E, portanto, a maior parte das pessoas, se tiverem um frigorífico a que furaram o tambor, em vez de uma despesa, têm um ganho. Vão vender metal à siderurgia. Se tiverem que pegar naqueles gases e ir tratá-los, têm uma despesa muito grande. Mas, em princípio, nós organizamos-nos para pagar essa despesa quando compramos o produto. Portanto, temos que ter uma maneira de sermos mais eficazes nisso, porque esse é um dos gases mais pesados. Cada tonelada de CFC equivale a 24 mil toneladas de carbono. E para vocês verem o nível de comparação, qual é o outro grande gás de efeito de estufa? É o metano. O metano vem de onde? Dos puns das vacas e dos animais em geral. A decomposição da matéria orgânica faz metano. É por isso que no Netflix há aquele documentário, não sei se vocês já viram, o Cowspiracy. E há uma série de teorias que nós temos que pura e simplesmente deixar de comer carne, pura e simplesmente deixar de comer peixe, porque boa parte do que está a acontecer em termos de alterações climáticas é esta insistência numa dieta muito à base de animais que são criados artificialmente, com muitas rações, para poder alimentar com galinhas, com vacas, sobretudo com galinhas, mas com galinhas, com vacas, o mundo inteiro, a população que está a crescer e que precisa de comida. Nem que seja de nuggets, precisa de mais nuggets. Não é? E, portanto, tudo isso é uma fonte de metano. O metano, uma tonelada de metano, são 24 toneladas de carbono. Mas nos anos 90, finalmente, houve uma cimeira muito importante em 1992, no Rio de Janeiro, em que, no âmbito das Nações Unidas, os países estiveram quase todos, pela primeira vez, de acordo sobre alguma coisa. É que surgiu, nessa altura, o quarto relatório deste painel intergovernamental das alterações climáticas. E, com medições sérias, era impossível dizer não, nós não temos um problema. Sim, nós temos um problema. E o mundo reconhece na Cimeira do Rio, uma coisa que se googlarem vão encontrar imensa coisa, a Cimeira do Rio, que foi a primeira grande cimeira mundial do ambiente, foi há 30 anos. Há 30 anos. 30 anos para vocês é imenso. Há 30 anos nenhum de vocês era nascido. Mas 30 anos na história da humanidade, quer dizer, se a gente fizesse uma linha desta parede daqui até ali ao fim, era um risquinhozinho no fim. E muito fininho, a tinta da China. E, portanto, é há 30 anos que as pessoas se preocupam com isto, eventualmente até um bocadinho tarde.
E o que é que começou por acontecer? As Nações Unidas fizeram uma convenção quadro sobre as alterações climáticas. Aliás, daquelas poucas coisas em que até hoje os países do mundo inteiro se conseguiram entender, foi tarde e a más horas sobre temas do ambiente. São os chamados Acordos Multilaterais do Ambiente. Há uma convenção sobre a camada do ozono troposférico, que não é o mesmo ozono da camada do ozono que nos protege do aquecimento global. Há convenções internacionais sobre a biodiversidade, sobre a proteção das zonas úmidas, mas o primeiro e o mais importante é a Convenção Quadro das Alterações Climáticas. Mas que era, como todas as coisas das Nações Unidas, uma daquelas coisas que, assim, reconhecemos que isto está mal, é preciso fazer alguma coisa, mas como nós, aqui as Nações Unidas, não mandamos nos países todos e há uma coisa chamada soberania, que é essencial para que cada país seja respeitado e seja reconhecido como um país de per si, e é assim que o mundo se organiza, que a humanidade se organiza, há um limite para invadir a soberania dos países e os obrigar a fazer coisas. Bom, o relatório seguinte do painel intergovernamental foi de tal maneira exigente que em 2005 apareceu o primeiro instrumento vinculativo. Vinculativo, que é uma palavra que quero só dizer isto, que cria obrigações a sério para os Estados, que foi o Protocolo de Quioto. Esse Protocolo de Quioto fez uma coisa básica e simples, mas que era fixe para começar, que era dizer assim: há um conjunto de países que sempre tiveram mais indústria, foram à frente na Revolução Industrial, gastaram mais petróleo, gastaram mais energia, fizeram basicamente mais poluição. Contribuíram mais para o efeito do tal aumento das partes por milhão de carbono na atmosfera que já lá estão. E, portanto, na primeira fase, aquilo dividiu-se entre dois grupos de países, assim a explicar muito a pontapé, entre uns mais ricos e uns mais pobres. A coisa era de tal maneira mal feita que a China ficou do lado dos mais pobres. E a Rússia, que já era pobre, ficou do lado dos mais ricos. Porquê que a Rússia e o Bloco Leste, isto aconteceu a seguir ao fim do comunismo, ficaram todos do lado dos que tinham obrigações? Porque o Protocolo de Quioto funcionava no fundo assim. O que é que os países se comprometeram? A reduzir 5% as suas emissões até 2012, por referência ao período de 1990. Isto parece complicado, mas eu explico num segundinho. Em 1990 fez-se um inventário e dizia-se: no mundo, cada país, neste momento, com o inventário que integrou, emite X toneladas de carbono equivalente, que inclui os CFCs, o metano, o carbono, todos os gases de efeito de estufa. No caso de Portugal, eram 69, curioso número, 69 milhões de toneladas de CO2 equivalente. Mas Portugal fazia parte da União Europeia e a União Europeia negociou o Protocolo de Quioto em conjunto. O que é que isso significava? Como nós éramos um dos países mais pobres da União Europeia e menos industrializados, nós e mais 2 ou 3 podíamos crescer um bocadinho de emissões, por paradoxal, por contraditório que pareça. Enquanto que a Alemanha tinha que fazer uma redução brutal de 15% das emissões de energia. O Protocolo de Quioto nunca chegou a ter sucesso e este mecanismo que depois previa, entre outras coisas, uma coisa bondosa, mas que acabou por ser um vazar completo das intenções, que era dizer: eu posso ir buscar as licenças de carbono para a fábrica, para a produção de energia que eu quero ter na Europa, se eu for aos países pobres em desenvolvimento e fizer lá um projeto de substituição de uma coisa horrível que eles iam ter a queimar só petróleo, ou a queimar coque, ou a queimar carvão, e eu vou lá, faço um projeto de energia renovável, já estamos a chegar à parte melhor e que interessa, eu faço um projeto de energia renovável, evito que estas emissões lá aconteçam. Este sistema da Convenção e do Protocolo de Quioto dá-me, como se fossem umas ações, uns papéis que valem 1 tonelada de carbono, isso tem um valor e eu posso trocá-las, de maneira que o resultado final
mesmo que uns emitem mais e outros emitirem menos, têm um prémio na compra e venda destes direitos de emissão. Bom, eram muito poucos países. Os do anexo 1, que eram os tais que tinham obrigações, tinham um conjunto de países como a Rússia, a Polónia, a Bulgária, todos aqueles que eram do ex-Bloco Leste, tinham desindustrializado. Significava o quê? Nessa altura, em relação ao baseline a que tinham que reduzir, aquilo não era uma verdadeira redução, porque eles já tinham feito a redução. A economia, como tinha colapsado, tinha feito essa redução. Portanto, o que é que eles tinham? Tinham um balão de ar quente para vender. Na prática, foi uma... Vamos lá ver. Tudo se constrói devagarinho nestas coisas que implicam toda a gente no mundo inteiro. Mas não foi um sucesso. E desse insucesso passámos ao Acordo de Paris. Quem é que sabe o que é o Acordo de Paris? O Acordo de Paris foi assinado em 2015 em Paris, também no âmbito das Nações Unidas, e foi uma espécie de reconhecimento que é assim. Bom, isto agora, em 2015, já não temos nenhuma dúvida. Precisamos de mudar o paradigma energético. Quer dizer, este palavrão paradigma, o modelo da energia que produzimos. Precisamos produzir energia de maneira diferente. Precisamos de ter energia para poder ter conforto. Nós não queremos voltar atrás no aquecimento, nós não queremos voltar atrás em ter transporte, nós não queremos voltar atrás em poder viajar no mundo, nós não queremos voltar atrás em poder fazer circular equipamentos e peças pelo mundo inteiro. Nós não queremos voltar atrás no progresso. Mas somos mais pessoas, gastamos mais energia. Como é que conseguimos que, ao sermos mais pessoas e ao gastarmos mais energia, mantemos algum nível de crescimento e de igualdade entre nós e não damos cabo disto de uma vez por todas para que as pessoas, por exemplo, no Bangladesh, se o metro subir um mar e moram lá 300 milhões de pessoas, há 150 que ficam sem casa. E esses são problemas muito maiores do que todos os que nós achamos que temos no nosso dia-a-dia na escola. Quando a minha filha de 14 anos me diz que quer ser advogada dos direitos humanos, eu digo, então faz-me lá uma lista de quais são os mais importantes, que é para eu perceber até que ponto é que vai o teu cometimento e se queres ser voluntária em África ou apenas no Chapitão, que são, apesar de tudo, coisas diferentes, não é? Portanto, nós, desde 2015, temos os países todos a dizer, agora é que é. Toda a gente vai entregar as suas contributos nacionais para este objetivo da neutralidade carbónica em 2050. O que é isto da neutralidade carbónica em 2050? Significa o sonho, que me parece neste momento difícil, mas o sonho de chegarmos a 2050 com um sistema em que nós conseguíamos não baixar o conforto que a energia e o conforto e o progresso que a energia nos dá e o resultado económico, conseguimos não andar para trás economicamente, mas conseguimos ao mesmo tempo que a energia não tenha emissões de gases de efeito de estufa que se concentrem na atmosfera. Isso significa o quê? Significa uma coisa que Portugal tem feito muito e a Fundação e a empresa da Fundação, que tem este museu também, que é. E Portugal tem feito muito nessa matéria. Somos um país pequeno, contamos pouco para as emissões. Só para vocês terem uma ideia, quando nós falamos de emissões, a China sozinha é 3 vezes a União Europeia, ok? 27% das emissões do mundo estão na China, 9% estão na União Europeia. 50% das emissões estão na Ásia. E o que é que está a acontecer neste momento? A Índia triplicou o consumo de energia de combustíveis fósseis da Rússia, porque como a Rússia está a ficar bloqueada na Europa por causa da guerra, tem que vender aquilo porque é o que tem para vender, quem dá o que tem a mais não é obrigado, é o que a Rússia tem para vender, é a energia. A Rússia já não é uma sociedade industrializada como nós consideramos uma sociedade que produz bens e serviços, seja a China, seja a Alemanha, seja a América, que com algum erro de análise deslocou a produção do seu cabaz de compras para a Ásia e agora sofre bastante com isso. Mas, quer dizer, a Rússia é um país como o Brasil. Eu não estou a ofender ninguém, ok? Eu só estou a querer explicar que é assim. O Brasil não vive de ter uma indústria que transforma a borracha que produz, não vive de ter uma indústria, assim como a Rússia tem energia que nunca mais acaba, mas é para vender, sem lhe fazer nada, não é para fazer fábricas, para fazer alguma coisa, é para vender alguma coisa. É para vender o gás, o petróleo e o carvão. Ponto.
É para vender o gás, o petróleo e o carvão. Assim como o Brasil vende a borracha, vende todos os outros recursos naturais que tem, são países que infelizmente não encontraram um modelo de desenvolvimento que os faça produzir, mas é um modelo de desenvolvimento de basicamente vender recursos naturais, de depredar recursos naturais. E, portanto, nós neste momento, as coisas pareciam começar a estar a correr finalmente um bocadinho melhor. No nosso caso, Portugal, já vamos falar da situação em concreto, mas nós temos vindo a fazer várias coisas que nos protegem de estar numa situação no próximo inverno, que também não vai ser fácil, porque nós somos um país relativamente pobre, com uma dívida alta, mas isso são outras coisas. Mas nós não somos a Hungria, não somos aqueles países todos que estão ali na fronteira da Rússia, a Alemanha, todos os outros, que recebiam a sua energia toda em tubinhos, sobretudo o petróleo. A Hungria recebe o seu petróleo. A Hungria é um país que não tem mar, não tem um porto onde se possa levar um barco para levar petróleo. Portanto, recebia todo o seu petróleo da Rússia. O que é que está a acontecer agora? Não está a acontecer uma diminuição do consumo dos combustíveis fósseis pela causa da guerra. Pelo contrário, está a aumentar para já. E está a aumentar de uma maneira que é perigosa, porque é como tudo na vida, não é? Se o preço baixa, os indianos e os chineses estão a esfregar as mãos de contentes. Porquê é que os russos vendiam o gás quase todo aos alemães e à Europa? Porque nós pagávamos mais caro. Mesmo estando mais perto, pagávamos mais caro. O que é que acontece quando começa a guerra e nós dizemos ou não vamos comprar tudo, ou não vamos pagar em rublos, como eles querem, desde que lhes bloqueámos o Banco Central? O que é que acontece aí? Acontece como em tudo, no jogo da oferta e da procura, os russos, para financiar a guerra, continuam a ter que vender esses combustíveis. A Índia passou a comprar o triplo do petróleo que comprava a Rússia, porque ele agora é mais barato. E, portanto, é mais barato vir da Rússia do que dos barcos da Venezuela. Já estão ali ao pé. E muitas vezes os interesses dos Estados, e é isto que é preciso perceber, são ditados pelo interesse nacional. Um governante que é governante de Portugal, da Hungria, da França, da Alemanha, pensa primeiro nos portugueses, nos húngaros, nos franceses ou nos ingleses, não pensa primeiro no mundo inteiro. Não foi para isso que ele foi eleito, não são essas pessoas que votaram nele. Não há um governo do mundo. E graças a Deus que não há um governo do mundo, porque senão acabávamos todos como no 1984, que não sei se ainda é leitura obrigatória até ao 9º ano. Acho que não, acho que é já só depois, não é? E, portanto, qual é a situação atual? Depois de 2015 e do Acordo de Paris, todos os países estavam a fazer um esforço para aumentar na sua produção de energia cada vez mais a energia renovável. O que é a energia renovável e em que é que a energia renovável é diferente das outras? Quem é que sabe alguma coisa disto? Uma fonte de energia renovável, quem é capaz de identificar? Tu és a? Energia eólica. É eólica, muito bem. Como é que te chamas? Raquel. Oh, Raquel, que bonito nome. Eólica e mais o quê? De que é que nós fazemos mais energia a partir da natureza? Qual é a diferença entre a renovável e a não renovável? Os combustíveis fósseis, seja o carvão, seja o gás associado ao petróleo, seja o petróleo que estão debaixo da terra, embora seja muito difícil, e então para um ignorante como eu, ainda mais, mas seja muito difícil saber quando existe e até quando dura, se não fosse o problema das alterações climáticas e nós tivéssemos petróleo para sempre e ele não emitisse carbono, podia-se usar petróleo para sempre. Não se pode usar petróleo, carvão e gás para sempre por duas razões. Em primeiro lugar, porque há um dia em que acabam. Chama-se o peak oil. E é uma coisa sobre a qual muito poucas pessoas... Há pessoas, quando as pessoas têm muitas certezas, como aquele senhor da RTP, o Rodrigues dos Santos ou outros, convém desconfiar. Porque os verdadeiramente sábios, como este senhor que é agora Ministro da Economia e que é verdadeiramente muito bom, e eu não sou do partido dele, estou à vontade para dizer isto, que é o Costa e Silva, ou o Félix Ribeiro, aquelas pessoas que verdadeiramente sabem e estudam estas coisas em Portugal, têm imensas dúvidas. Desde logo, porque o maior produtor do mundo, a Arábia Saudita, há mais de 30 anos que não dá dados fiáveis a ninguém sobre exatamente o que tem ou que ainda não deixa de ter de petróleo. Portanto, nós não sabemos bem quando é que o petróleo acaba, mas já sabemos que não podemos viver só do petróleo. Tu disseste bem, é eólica. Eólica é o quê? Onde é que vem a palavra eólico? Vem do grego, do Deus?
o deus do vento, o Eolus. Portanto, a eólica é a que é feita a partir do vento, que faz gerar uns dínamos numas ventoinhas, e o vento parece que não acaba. É como há um poema muito bonito do Rui Belo sobre o vento, em que ele até descobre o valor do vento. São 80 escudos, porque se lhe partiu a janela. E ele teve que mandar substituir o vidro. E o vento não acaba. Quais são as outras coisas que fazem energia e não acabam? Em princípio, não acabam. A água, claro. A água tem um pequeno problema, não é? Normalmente, como é que se faz a energia a partir da água? Diz, Raquel. As barreiras. As barragens. Barragens. As barragens. Então, e as barragens? É tudo bom nas barragens para o ambiente ou não? É que estas discussões têm sempre dois lados. As barragens travam os cursos naturais. As barragens são lado espetacular e muito bom. Qual é o problema de armazenar eletricidade? Em que é que a Tesla e estes senhores dos carros novos todos competem? Por ter baterias cada vez mais pequenas e cada vez mais eficazes. Ao longo da minha vida, os modelos de armazenamento de energia passaram de caminhões a telemóveis. Ainda assim, um sítio onde se guarda muita energia é na água. É por isso que as barragens hoje têm normalmente associadas a alguma coisa de eólico. Porque as pessoas consomem energia mais numas determinadas horas e, como calculam, não é à noite. Não é à meia da noite que se consome mais energia. Então, hoje, uma das maneiras de guardar energia é guardar água. É que a mesma água passe 2 vezes pelas turbinas, 3, 4, 5, e que se aproveite a energia da hora de vazio para bombar a água outra vez para cima, porque uma barragem é uma coisa ótima para guardar energia e para ter de reserva. Qual é o lado mau? Uma barragem interrompe o curso natural do rio. E ao interromper um curso natural do rio, se as coisas não forem feitas com cuidado, e hoje em dia, felizmente, já há muitos, no passado não havia tantos, isso pode significar, por isso, simplesmente a morte de um curso de água, como já aconteceu em vários sítios. E, portanto, os ambientalistas adoram mini-hídricas, mas têm, assim, sentimentos diversos sobre a água e as barragens. E mais coisas. Qual é a coisa que nós ultimamente temos usado mais e que tem sido assim mais visível? Diz, Raquel. Painéis solares. Os painéis solares, porque também há outra coisa boa nisto tudo. É assim, bem, quando eu tinha a vossa idade não havia telemóveis. Depois, quando eu fui para a faculdade, passou a haver umas coisas que se podiam mandar umas mensagens. E eu hoje tenho medo do telemóvel, porque eu já não domino nada disto. Eu uso redes sociais, como vocês, vejo umas coisas, mas já tenho a sensação que dentro desta máquina se passam 200 coisas que eu não sei. A tecnologia da energia também evoluiu. E enquanto que antes era preciso pôr uma torre gigante para fazer 1 megawatt de eletricidade, hoje uma torre mais pequena faz 20, faz 30. No futuro fará mais. O eólico já não se faz só em terra. Já se desenvolveram pelo menos 2 tecnologias, flutuante e não flutuante, para aproveitar o vento que há no mar, onde o impacto visual e paisagístico é menor, para tu poderes também produzir energia no mar a partir do vento que passa no mar, muitas vezes até bem melhor do que o que temos em terra. Os painéis fotovoltaicos, isso então é uma coisa. Quando eu comecei a trabalhar em energia e em projetos de energias renováveis há mais de 20 anos, os painéis fotovoltaicos só davam problemas, só davam chatices, estavam sempre a variar, produziam pouca eletricidade, cobriam-se de pó sem terem sistemas para se lavarem, depois cobertos de pó não serviam para nada, porque o sol não passava pelo pó e a rentabilidade não era a mesma. Hoje em dia, e o que é que aconteceu no princípio das energias renováveis? E porque não é que nós, de vez em quando, temos aquela conversa meia falsa das rendas da energia e da nossa energia ser muito cara e tal. Porquê? Porque quando uma tecnologia ainda não está madura, mas nós precisamos dela para o bem da comunidade, também é para isso que servem os nossos impostos. Também servem um bocadinho para ajudarmos a melhorar a nossa vida em conjunto.
Então, quando ao princípio era difícil, era preciso continuar a investigação tecnológica e científica para fazer estas coisas, houve vários países, Portugal, que tem sido um país moderno, orgulhem-se do vosso país que tem muitas coisas boas, apesar do que nos irrita. Portugal foi um dos países modernos nessa matéria. Estabeleceu uma coisa que era uma tarifa bonificada. O que é que isto quer dizer? Trocado por miúdos é muito simples. Tu vais, como é que te chamas? André, tu vais produzir energia, vais ter um parque e queres vender a tua energia, mas estás com uma tecnologia que ainda é cara, tu vais ter que investir para a pôr lá, vais ter que investir para pôr a torre. Então é o Estado que giro a rede de distribuição de energia que permita quem a comercializa ir vendê-la, digo-te assim, André, está sossegado. Os primeiros 15 anos, sabes a quanto é que tu vais vender a tua energia? A este preço. Faz as tuas contas de servir, eu pago durante 15 anos este preço. E eu garanto que tu estás protegido pelo preço e que o preço não baixa e que tu não perdes dinheiro e que a tua empresa não vai à falência para tu poderes produzir esta energia. Hoje em dia, uma das coisas boas do ano 2022 é que já são muito poucas as energias renováveis que verdadeiramente precisam deste incentivo de, com os nossos impostos, garantirmos ali um preço fixo para comprar a energia durante os primeiros anos. Isso já não é preciso, felizmente. Porque hoje em dia, as tecnologias, e o solar fotovoltaico de que a Raquel estava a falar é o melhor exemplo, são de tal maneira melhores, de tal maneira mais sofisticadas, que hoje já não há razão para pagar alguma coisa ou garantir o preço a alguém que queira fazer um parque. É o contrário. Meu amigo, vá lá fazer o parque e diga lá quanto é que faz desconto para vender a energia à rede de transporte para os comercializadores a poderem ir buscar mais barato. E, portanto, nós chegamos hoje a um ponto em que a guerra na Ucrânia, ao mesmo tempo, coloca um susto muito grande, que é: o que é que vai acontecer ao Acordo de Paris e às alterações climáticas numa altura em que se adivinha mais escassez e mais inflação? Toda a gente vai querer produzir mais barato, toda a gente vai querer, a China, que tem carvão que nunca mais acaba, uma série de... Os principais emissores de CO2 estão a cair na tentação de encolher outra vez os ombros, porque isto não é a prioridade. Não está exatamente na agenda, a menos que o voltemos a pôr. O que esteve na agenda nos últimos 3 anos foi primeiro uma pandemia que nunca ninguém tinha passado e agora uma guerra na Europa com uma dimensão que não existia, lá está, que nem o meu pai conheceu, E, portanto, isto neste momento está a pôr tudo em questão. Nós estamos a viver dias que são brutalmente históricos. Eu não sei o que seria... Eu sempre fui um miúdo muito curioso e lia muito com a vossa idade. Eu acho que eu ficaria completamente baralhado perante este mundo, porque a vossa agenda, que é a agenda de ter um mundo onde não se perca o conforto, mas a desigualdade não dê cabo da paz, passa por mudar o paradigma energético para garantir esse conforto, para que não se perca a desigualdade, para que não se perca a paz. Faço-me entender? Faço? Ora, isso neste momento implica a vantagem de alguns países como o nosso que vão à frente na mudança desse paradigma energético, mas ao mesmo tempo é um bocadinho egoísta, porque nós podemos ficar bem com isto, até podemos usar SINs para aquele combustível fóssil que é a base da rede, também para as renováveis poderem funcionar e chegar a todos, que é o gás, que é o mais limpo deles todos, poder chegar a muito sítio a partir do Porto de Sines para interromper o circuito de abastecimento por via de um lado que ficou politicamente instável, provavelmente para muitas décadas, que é a Rússia. Mas se por um lado há pequenos países a dar grandes passos, como é o nosso caso, vem um grande projeto de eólicos offshore, nós estamos a acabar o Plano Nacional de Barragens, nós temos muitos painéis fotovoltaicos e temos agora a acontecer uma coisa que essa sim é das mais importantes do futuro, que é produzirmos cada vez mais a nossa própria energia.
funcionarmos com pequenas unidades de produção de energia que abastecem o nosso bairro, que abastecem a nossa comunidade, que abastecem a nossa fábrica e que são feitas a partir, na maior parte dos casos, de energias renováveis. Este tema de que não sei se já ouviram falar agora das comunidades e de energia, mas, por exemplo, há municípios que estão a tentar ligar com painéis fotovoltaicos e uma rede própria todos os edifícios municipais concentrados de Viseu ou de Carregal do Sal. Isso vai fazer com que as pessoas daquela terra paguem mais energia, mas, sobretudo, quando vier um apagão, como uma vez uma cigana já aí fez, e o ano passado tivemos que descobrir umas coisas sobre os contratos de interruptibilidade. Nenhum de vocês vai perceber isto, mas o Miguel sabe exatamente o que eu estou a dizer. O ano passado, no dia 7 de julho, houve um problema. Estivemos quase a ter um apagão. Felizmente ninguém percebeu isso. Mas para que essa estabilidade esteja garantida, nós precisamos de ter um mix de energias e seremos menos dependentes de uma rede que pode falhar ou do exterior, quando, com as tecnologias maduras como estão a ficar, cada um de nós prefira investir num painel solar fotovoltaico da sua casa, prefira que o Lidl, o Continente, para não fazer publicidade a ninguém, ou qualquer um dos da rede de supermercados tenha um excesso de energia do seu telhado que possa vender em fios próprios no bairro, porque essa independência energética é a solução para um mundo em que possamos ser mais, continuar a comer, a ter aquecimento, a ter algum conforto, sobretudo a não sermos egoístas, e pensar que cada vez nos queixamos na Europa, vivemos num continente onde uma vaca recebe de subsídio da política agrícola comum 2 euros por dia, que é menos do que aquilo com que vivem 1/7 das pessoas que estão a viver no mundo, não é? E que isso talvez dê uma medida, apesar de tudo, do nosso privilégio e da situação. Nós não podemos estar no mundo sem olhar para o resto do mundo. E na Europa somos, apesar de tudo, na paz, no sossego, no hospital que está à espera, na reforma que ainda existe, no conforto do aquecimento, na comida que raramente ainda falta no prato, felizmente, ao contrário do que acontecia há 200 anos, nós somos uns privilegiados. E os privilegiados têm uma obrigação na vida: liderar, dar o exemplo, fazer melhor. E, portanto, depende muito da vossa geração que eu, quando estiver com os pés para a cova, falta mais ou menos 20 ou 30 anos, depende muito do que a vossa geração conseguiu dos políticos, o sossego que eu vou ter. Já não digo a reforma, mas o sossego que eu e vocês vamos ter. Se vocês não acharem que a primeira questão de um miúdo no hemisfério norte, que vai crescer para ser um homem e uma mulher no mercado de trabalho, é garantir que a energia mantém o conforto sem dar cabo da vida das pessoas, estão enganados sobre as prioridades e as perspectivas, porque o sofrimento dos vossos colegas à vida, a angústia à volta, a angústia e a ansiedade que imensas coisas causam depois da pandemia e de termos visto a Netflix toda de uma ponta à outra, não são verdadeiramente os problemas que temos que enfrentar. E está na altura de nos recentrarmos nos problemas que temos que enfrentar. Vocês estão mesmo à beira de começar a escolher um caminho que depois vos leva a fazer alguma coisa na vida. Podem fazer o que quiserem na vida, mas os valores e o pequeno gesto cotidiano que nós fazemos todos, e essa é a última coisa que eu queria dizer antes das vossas perguntas, é tão importante às vezes como as decisões dos políticos. A primeira vez que a minha filha foi a uma marcha pelo clima, chegou a casa e disse: foste à marcha pelo clima, o pai aprecia muito isso, gosto muito disso, o que é que vocês foram fazer? Nós fomos dizer, desculpem, prestar só o secador, nós fomos dizer ao governo que o governo tem que nos ouvir. Eu disse: bestial, acho isso ótimo. E o que é que vocês queriam dizer ao governo, só para ver se eu posso dar aqui algum contributo à mesa do jantar? Queremos dizer ao governo que tem que encontrar soluções para poupar energia.
Então se podem levantar-se e ir apagar as luzes do corredor, do quarto e da casa de banho, porque, quer dizer, eu acho que nós não podemos exigir ao Governo aquilo que numa pequena escala não formos capazes de fazer. E essa, se quiserem ir ao Netflix para acabar, ver o filme do Al Gore, que é bastante simplista, mas tem muitas coisas boas, é a percepção de que isto não é um problema que não me diz respeito. Não, isto é um problema que me diz respeito. Porque eu tenho que saber gerir o meu conforto de maneira que ele não seja desperdício. Eu não sou católico nem religioso, portanto, a noção de pecado não me assiste, mas a de certo e errado assiste-me muito. O conforto está certo, o desperdício é crime. Crime. Porque cada vez que nós desperdiçamos, há alguém que tem menos que nós que está a ficar ainda com menos. Cada vez que nós desperdiçamos, alguém que tem menos que nós está a ficar ainda com menos, não somos nós. Eu, a última vez que estive a falar disto, falei para uma turma do Instituto Superior Técnico, e eles tinham feito uma experiência genial que vocês no próximo inverno podem fazer, que é pôr mais um cobertor na cama e baixar 2 graus no aquecimento. Não se perde conforto, mas a poupança é incrível. E, portanto, boa parte desta mudança de atitude significa que, antes do mais, também devemos evitar o desperdício. E, para evitar o desperdício, os campeões não são os políticos, somos nós. Todos nós. No que fazemos todos os dias. No que gastamos sem ser preciso. Cada vez que nós gastamos alguma coisa sem ser preciso, ela desapareceu de algum sítio e muitas vezes não é possível ser reposta. Portanto, se vocês se preocupam com o futuro, com o vosso, com o dos vossos filhos, com a vida que vão ter, é a partir do 9º ano que as preocupações começam a ser mais sérias. Pelo menos na experiência dos meus 3 filhos, já tenho uma na faculdade, é mesmo a partir do 9º ano. E no 9º ano também é a altura de fazer as perguntas todas e não ter vergonha de as fazer e dizer as coisas mais polémicas e mais eventualmente desafiantes e contem comigo para dar respostas brutas a tudo. Portanto, agora é a vossa parte, perguntas. Pode ser? Foi assim muito chato? Para a Raquel não, os outros, coitados. Então vá, quem é que faz a primeira pergunta? Tem uma coisa que vos esteja a inquietar sobre a energia e a guerra. Só custa a primeira. Raquel, diz lá tu outra vez. A minha mulher chama-se Raquel. O que é que o levou a interessar-se e a estudar tanto sobre a energia? Eu tenho déficit de atenção. Eu não sei assim tanto sobre energia. Eu tenho várias coisas, sabem que quando nós éramos miúdos não era só smartphones que não havia. Essa coisa dos aparelhos nos dentes, por exemplo, e ter os dentes todos direitinhos, é uma coisa que apareceu 10 anos depois de eu ser miúdo. Eu já não fiquei a tempo, já fiquei aqui com o dente torto. Não é? Outra coisa que também não se diagnosticava e que hoje se diagnostica muito aos miúdos são, há psicólogo nas escolas todas. Eu sou uma pessoa com déficit de atenção. Tenho muita dificuldade em concentrar-me o dia inteiro numa só coisa, mecanicamente, ao mesmo tempo. No ambiente e na energia há tanto para aprender que tu podes ter déficit de atenção à vontade, como eu tenho, e conseguires tocar em várias coisas e depois, com o passar do tempo, acabas por aprender. Não é? Quando eu acabei o curso de Direito, eu fui para o curso de Direito porque não tinha grande ideia do que é que queria fazer e, como dizia o meu pai, quem para mais nada tem jeito, pode sempre ir para Direito, não é? É assim um curso generalista, que uma pessoa depois pode ser jornalista, pode ser o curso de Direito pode ser uma coisa, ignorante militante, advogado, juiz, muita coisa, pode ser muita coisa com o curso de Direito. Mas eu estava a chegar ao fim do curso de Direito e estava um bocadinho atrapalhado, nada daquilo. O direito penal era divertido, mas tinha fama de ser só para 3 ou 4 advogados. O direito comercial era uma chatice. O direito da família nem pensar.
uma coisa dessas e, portanto, eu sempre me interessei mais por direito público. E quando eu comecei a acabar a faculdade, coincidiu com este período mágico da Cimeira do Rio e destas coisas todas começarem a acontecer e do ambiente passar a ser uma coisa que se estudava, porque não se estudava até aí. E houve 3 pessoas, um colega que trabalha comigo no meu escritório e um senhor que já esteve aqui muitas vezes e que acho que até veio uma das conversas, que é o Nuno Lacasta, não, mas que esta casa conhece bem, que é o presidente da Agência Portuguesa do Ambiente, e nós os 3 acabámos o curso. Olha, no primeiro ano em que houve o Festival de Paredes de Cora, em 1993. Eu, como nunca falhei a nenhum, é uma data fácil. Nesse primeiro ano, nós fomos os 3 primeiros totós que saímos da Faculdade de Direito para tentar estudar qualquer coisa mais sobre direito do ambiente e direito da energia, porque era uma coisa que ninguém estudava, que não havia. E, portanto, isso fazia de nós uns advogados mais divertidos. Advogados que sabem o que é o lixo, advogados que sabem quais são os problemas da água, advogados que sabem distinguir entre um gás que faz asma e um gás que faz aumentar a temperatura do planeta. Sabes, é daquelas... Para quem vai para o direito, depois de dedicar-se ao direito do ambiente e da energia, há dias que a gente até acorda a sentir-se engenheiro. E essa é a parte que é engraçada. Não chego a usar camisas com bolsos, como os engenheiros, mas é quase. Mais perguntas sem ser a Raquel. Nós, como jovens... Não sei o teu nome. Não sei o teu nome. Matilde. Matilde. Como jovens, que medidas é que nós podemos tomar para ter algum tipo de efeito? Como jovens, vocês influenciam, antes de mais, os vossos pais e vocês influenciam a vossa comunidade. Eu acho que um dos problemas que vocês têm hoje é que, assim, como vocês olham para as juventudes partidárias no liceu e veem uma data de moinas e uma data de gente que basicamente se inscreve naquilo como se podia inscrever quase numa carreira profissional com pouca convicção, vocês desprezam a política em geral. E também não veem grandes exemplos de pessoas que sejam inspiradoras ou verdadeiramente, e portanto eu acho que uma ativista como a Greta é uma pessoa muito mais relevante para vocês que um Ministro do Ambiente, que eu posso eu perguntar o nome nem ninguém sabe, até, apesar deste ser um tipo porreiro e bem intencionado. O que é que vocês podem fazer? Vocês, a primeira coisa que têm que fazer é agir enquanto coletivo. Sabem uma coisa que não é falar, reunir, estar, por isso é que a pandemia foi horrível. Não é a mesma coisa que uma petição no Facebook. O Facebook até pode ser um instrumento para juntar as pessoas todas a fazer alguma coisa. Mas eu diria que a primeira coisa que vocês podem fazer era ser agentes da vossa comunidade. Vocês são todos de Gaia, que é um território imenso. Conselho imenso, onde estão desaproveitadas N oportunidades para comunidades de energia. Se a vossa escola for, por exemplo, o campeão da comunidade de energia da vossa freguesia e juntar um conjunto de gente para produzir eletricidade em conjunto, já estão a dar um exemplo ao país inteiro que é extraordinário. Mas, independentemente disso, o que é que vocês podem fazer? Na maior parte dos casos, podem estudar para ter consciência destas coisas e ter comportamentos no cotidiano enquanto consumidores, enquanto pessoas sobre a Terra que não desperdiçam, que têm conforto sem desperdício. O teu primeiro papel ao intervir com o ambiente é o teu papel de consumidora, não é? Isso significa, quando se compra, fazer escolhas conscientes. Olha, eu, por exemplo, não compro nenhuma embalagem que misture 2 materiais. Estamos em 2022, já não há justificação para isso. 7 casos de produtos muito especiais, por razões de segurança, têm que ser embalados. Por exemplo, não compro pilhas que tenham plástico e cartão. Não me gozem. Isto ou é tudo plástico ou é tudo cartão. Andar a fazer embalagens só porque são bonitas, para depois ninguém as poder reciclar, e andarmos todos sempre ao tio, que a nossa taxa de reciclagem é baixa. Quando ela, para ser mais alta, tinha que nos sair do bolso, e quando nos saísse do bolso à grande, nós não íamos gostar, é uma coisa que não podes fazer. Portanto, o que é que eu diria? Eu acho que a maneira como consomes
e a maneira como influencias a tua comunidade e a maneira como tornas política, não no sentido partidário, mas no sentido de juntar outros à tua volta e não os deixares fechados em casa no Netflix para terem ação sobre a vossa comunidade, é a primeira coisa. Se cada um de nós fechar em casa e achar que tudo acontecerá por si, tudo acontecerá, mas não será dominado por nós.